Este gel poderia transformar este deserto em uma floresta. Plantei 42 espécies aqui no verão passado e pouco cresceu. Apenas o sorgo e o palo verde sobreviveram. O deserto é brutal com plantas jovens. Com a cobertura morta, obtive melhor germinação. Isso me mostrou a importância de ter água por perto. Quero uma forma melhor de armazenar água no subsolo, onde as plantas mais precisam, sem depender eternamente da irrigação por gotejamento. O hidrogel pode reter até 400 vezes seu peso em água, funcionando como pequenos reservatórios no solo. Então, estou colocando isso à prova. Se isso der certo, eu poderia expandir para todo o rancho. E talvez, apenas talvez, esse gel possa transformar um deserto em uma floresta. Antes de misturar o hidrogel no solo, preciso saber se isso realmente vale a pena. Porque já passei por muito tentando aperfeiçoar esse solo. No verão passado, eu pagava $80 por jarda de esterco. Eu só conseguia transportar 3 jardas por vez, pois na época eu só tinha uma Tacoma para rebocar. Entram os críticos da internet, que acham que eu deveria ter simplesmente comprado um caminhão maior. Como se dinheiro ou física não existissem. Consegui um International de 4.300. Problema resolvido, sim? Não. Entre pneus de reboque estourados, ficar preso e perceber o quanto de peso eu estava puxando, ficou claro que ainda tenho muito a descobrir. A grande questão é, depois de todo esse esforço, o esterco está realmente fazendo uma grande diferença? Eu sei que está ajudando, mas quanto? Quero experimentar com a quantidade não apenas dos hidrogéis, mas também do esterco. Estamos tentando aprender quanto hidrogel preciso colocar no solo em cada emissor para fazer as árvores crescerem. E em cada local, seja uma árvore ou um local com grama, vamos colocar a mesma quantidade de hidrogel e então, no final do verão, devo ter uma ideia clara de quanto hidrogel me dá o melhor retorno para o meu investimento. Mas primeiro eu preciso descobrir qual é minha área de experimento. Estou na primeira área de experimento, onde Brandon cavou uma trincheira e adicionou uma enorme quantidade de biochar ao solo. É 5%. Então, a coisa incrível sobre o biochar é que ele é uma mistura permanente. Ele melhora a vida microbiana, mas o biochar só retém cerca de 3 a 4 vezes o seu peso em água. O hidrogel pode reter até 400 vezes o seu peso em água, sendo ordens de magnitude diferentes. Contudo, o hidrogel também se decompõe em 5 a 7 anos. Eu gosto da ideia de fazer emendas permanentes. No entanto, 5 a 7 anos de crescimento extra com toda essa água extra, eu não sei qual será o retorno, então vamos misturar tudo. Isso é mais um tipo de experimento do que um científico. Isso é controlar cada variável precisamente. Isso se deve realmente à logística. Você viu como foi difícil para nós tirar o esterco até mesmo do reboque. Eu despejei bem mais longe do que eu esperava. Então isso é um equilíbrio entre tentar aprender e o que é realmente prático para nós fazer. A primeira ação é fincar a estaca no final. O que eu quero dizer deveria ser obviamente estúpido. Isso é mais de me ajudar a usar meu telêmetro. Ok, isso não é nada preciso, mas eu quero descobrir mais ou menos quantos pés são. 13 jardas. Estou muito animado ao perceber que a distância está realmente próxima de 40 pés, conforme calculei com base nas minhas suposições. Esta manhã eu estava pensando quanto de matéria orgânica colocamos no solo aqui, e com 1,5 jardas de estrume de cavalo e toda a palha e cama e tudo mais, adicionamos cerca de 7% de matéria orgânica neste solo, o que obviamente deve fazer uma grande diferença. E entre toda a cobertura morta, porque exageramos de propósito nisso, espero que esta área se saia muito bem. Estou muito animado para começar a demarcar outras áreas onde faremos variações semelhantes, mas usando quantidades diferentes de hidrogel. Eu calculei a matéria orgânica do solo. O objetivo é aumentar a retenção de água e a fertilidade do solo, mas há mais detalhes envolvidos. No final do dia, a água continua sendo meu maior fator limitante e sempre será. Eu não quero carregar esterco para sempre. Eu quero encontrar maneiras de fazer a água que eu tenho durar mais tempo. É aí que entra o hidrogel, mas antes de começar a usá-lo, preciso entender exatamente por que meu solo perde água tão rápido. Isso implica em analisar seriamente alguns dos meus maiores fracassos.
Eu sabia que construir uma floresta no deserto seria incrivelmente difícil, mas tem sido uma curva de aprendizado muito pública. No último verão, plantei 42 espécies, árvores, arbustos, perenes, tudo que tinha uma chance de sobreviver aqui. Plantei milhares de sementes, esperando que algumas germinassem. O que eu consegui? Uma taxa de sucesso de 2%, quase nada sobreviveu. As únicas coisas que realmente cresceram foram sorgo e palo verde, então tentei novamente no inverno uma abordagem totalmente nova, anuais, de estação fria, diferentes técnicas de plantio, e por semanas nada aconteceu. Nesse ponto, eu estava ficando desesperado, já tinha investido tanto trabalho e não tinha nada para mostrar, e claro, o YouTube tinha muitos conselhos. Se eu tivesse $1 para cada vez que alguém me dissesse o que eu deveria ter feito, há muitos desses comentários no vídeo sobre a cultura de cobertura de inverno. Não me entendam mal, eu compreendo, as pessoas têm boas intenções. Muitos comentaristas não veem todos os episódios e não têm o contexto completo. Enquanto isso, especialistas me aconselham. Estou trabalhando com a Centropic Solutions, testando diferentes técnicas e, na verdade, aprendendo com cada falha. Gradualmente, percebi o padrão. Após adicionar cobertura morta, obtive uma germinação muito melhor. Não por causa dos nutrientes, mas porque evitava que o solo secasse tão rápido. Foi o meu momento de insight. O problema não é apenas a germinação, é a retenção de água. Eu não tenho chuva suficiente para apenas plantar e rezar. Se eu quero que as sementes germinem, eu tenho que fazer cada gota de água contar, e isso significa resolver o problema abaixo do solo. Se eu derramasse essa água diretamente no solo, ela provavelmente teria acabado em cerca de 1 hora. Então agora eu preciso descobrir exatamente quanto água meu solo retém e quão rápido ela desaparece. Esse é o próximo passo. Se eu derramar essa água no chão, por quanto tempo ela realmente estará disponível para as plantas? Em solo arenoso, a resposta é pouco tempo. Derramei água em algum lugar aqui ontem. Ah, bem aqui. Eu posso dizer porque está meio manchado bem aqui. Então, este é o lugar onde eu derramei a água. Seco, seco como um osso. Nem um traço de umidade. Isso é o que torna a germinação de sementes tão difícil aqui. No momento em que a água atinge esse solo, já está desaparecendo. Em uma esponja, a água fica presa em pequenas bolsas de ar, mas em um solo arenoso, a água não tem para onde ir, a não ser para baixo. É aqui que entram as horas galão. Em vez de apenas pensar em quanta água eu adiciono, preciso pensar em quanto tempo essa água estará disponível. Se eu despejar 10 galões no solo, após 1 hora, talvez só restem 6 galões disponíveis. Depois de 2 horas, talvez apenas 2 galões. E depois de 3 horas, quase nada. Mas se eu adicionar hidrogel e perder apenas 10% da água por dia, eu consigo 2.275 horas galão. Em vez de usar 1.200 galões de água, posso obter o mesmo benefício com apenas 10 galões. É uma diferença dramática. Portanto, não se trata de adicionar mais água. Trata-se de diminuir a taxa de perda neste solo arenoso para que a água esteja disponível para as plantas por um período de tempo mais longo. Na medida do possível, quero o máximo número de horas por galão. Fiz um experimento há 2 anos onde enchi uma banheira de terra com 100 galões de água. Ela esvaziou completamente em 45 minutos. Portanto, para as sementes germinarem, não basta apenas água. Eu preciso de uma maneira de retê-la onde as plantas possam usá-la. E é aí que entra o hidrogel. O hidrogel pode absorver 400 vezes o seu peso em água. Ele retém a água e a libera lentamente conforme o solo seca. Após um dia, o hidrogel continua retendo água. Isso ocorre porque o hidrogel é feito de poliacrilato, um polímero que se decompõe com o tempo, mas não desaparece completamente. A maior parte do hidrogel se decompõe em água, dióxido de carbono e é realmente alimento para os micróbios do solo. Eles comem e defecam os microplásticos, mas uma fração mínima permanece em seus organismos. É uma troca, mas eu sinto que essa é a maneira mais prática de implementar meus valores dentro do meu orçamento. Um exemplo seria o impacto ambiental de eu dirigir 10 quilômetros toda vez que trazemos 3.785 litros de água em cada viagem. Então, se eu pensar em quantas horas galão de benefício eu obtenho por ter o gel no solo versus quanto diesel eu teria que queimar para trazer a água aqui em primeiro lugar, isso tem um impacto ambiental.
Qual é pior, queimar o diesel nessa quantidade ou ter talvez uma fração de uma libra de microplásticos no solo? Tudo tem um custo. Eu não planejo usar o hidrogel para sempre. Isso é um impulso inicial. O objetivo é impulsionar o crescimento, não depender disso a longo prazo. Se esses agaves transplantados criarem raízes, eles não precisarão de hidrogel em alguns anos. Isso é sobre dar a eles uma chance de sobreviver, porque se eles não passarem da germinação, nada mais importa. Eu preciso não apenas de água, mas que ela permaneça para as sementes germinarem. Mas o que eu quero mostrar a você é potencialmente a oportunidade a longo prazo, porque eu falei muito sobre aprender no processo de como isso deixa algumas pessoas da permacultura loucas que eu não tenha simplesmente enlouquecido fazendo swales. Aqui está a melhor vantagem para mim por ter tomado meu tempo, especialmente no contexto de hidrogéis. Estou de pé na base deste terraço que tem cerca de 1 metro de altura neste ponto. Em pontos lá tem mais de 1,80 m de altura. A degradação do poliacrilato só ocorre por meio de ultravioleta e atividade microbiana do solo. Quanto menos oxigênio houver, menor será a degradação. E uma vez que você fica abaixo de 2 pés, efetivamente você retarda exponencialmente o tempo de decomposição desse material. Então olhe onde estou agora. Esta parede tem 5 pés aqui. Este é o processo de aprendizado em ação. E se, enquanto eu construo os próximos terraços, colocarmos o poliacrilato antes mesmo de começarmos? Então você faz a primeira passagem, espalha o poliacrilato, faz a segunda passagem, adicione poliacrilato em camadas, não apenas com poliacrilato, mas talvez com esterco de cavalo, o que é uma maldição, considerando as encostas. Onde eu tenho encostas de até onde estou, em uma encosta de 23 agora, então eu tenho que construir os terraços. E já que tenho que construir os terraços, por que empilhar todas essas rochas e toda essa areia, quando eu poderia estar empilhando poliacrilato, que custa muito, muito pouco, e biochar em todas essas emendas, e eu posso pular toda essa escavação? Eu não teria sabido disso até começar, e não conheço ninguém que esteja fazendo isso, então estou muito animado para tentar. Em um terraço e estimar o tempo de construção, e se vamos ter todo esse trabalho, faz sentido construí-lo perfeitamente. Esse poliacrílico poderia durar 50 anos. Se não centenas de anos, quanto mais fundo você vai uma vez. Uma vez que você fica abaixo de 2 pés, cada pé que você adiciona está potencialmente adicionando décadas. Se você for fundo o suficiente, séculos. Então, o que pode ser uma preocupação com microplásticos, com o que estou fazendo agora, à medida que escalo e continuo a expandir o trabalho, pode não ser realmente uma preocupação real. Eu sei que o hidrogel diminui drasticamente a taxa de perda de água, mas a verdadeira questão é quanto eu preciso. Muito pouco e mal faz diferença. Demais, e estou desperdiçando recursos. Eu disse que quero fazer pelo menos 1, 2, 3, 4 experimentos, e porque eu tenho 141 pés divididos por 4, 35 pés por experimento. Essa quantidade é boa, similar ao que fiz anteriormente. Então vamos seguir com 35 pés para esses 4 experimentos, onde vamos fazer o mesmo biochar, Vamos adicionar 1 tonelada de esterco de cavalo e hidrogel para ver como nos saímos. Primeiro, eu preciso fazer um experimento nesta sala. Preciso saber quantos gramas de hidrogel preciso para reter 1 litro de água ou 10 litros, ou o que for. Isso pode ser afetado pela qualidade da água. Vou hidratar esta água com água do poço, então vou testar com a minha água do poço. Vou apenas adicionar água demais e depois derramar toda uma água extra e pesá-la. 20 gramas de hidrogel. 1 litro. 2 litros, acho que vou tentar colocar 8 litros, o que acho que deve ser muito, porque fiz 4 8 litros, que é mais ou menos 2 galões, e gostaria de fazer 1 galão de água e ter cerca de metade dele sobrando, deve ser algo em torno de 50 gramas. Um pouco menos de 1 galão é o que isso deve comportar. Então vou adicionar mais 30 gramas ao meu experimento. Mas ao dobrar a quantidade, se for capaz de comportar mais, eu permito isso. Agora são 50 gramas de hidrogel. Vou deixá-lo descansar por mais de 1 hora para que tenha a melhor oportunidade possível de sucesso. E então voltaremos e mediremos. Espalhar material com um trator é bastante comum, mas acontece de ser a minha primeira vez fazendo isso. Eu só usei o trator por cerca de 100 horas e tudo isso foi para cortar e preencher.
Nunca precisei espalhar antes, então você está me vendo tentar descobrir isso desajeitadamente. É o começo. O resultado final foi bem melhor. Você verá isso no chão, mas isso é eu descobrindo. Uma escavadeira claramente não é a ferramenta ideal para espalhar esterco. Um espalhador de esterco atrás de um trator seria, mas minha escavadeira não tem uma tomada de potência e eu ainda não tenho o orçamento para conseguir um trator e vários implementos, embora isso definitivamente esteja na lista de desejos. Eu fiz o melhor que pude, mas agora que a área de experimento está pronta, terei que voltar lá em cima e medir porque não está uniforme, e eu prefiro ir onde sei que o esterco está bastante concentrado. Vamos refazer e ajustar meu experimento do design, mas primeiro vamos garantir que o hidrogel está fazendo o que esperamos. Esperaríamos que os 50 gramas que usei fizessem aproximadamente 3,5 litros de água, quase lá. Vamos despejar toda essa água para separar o gel, e então, uma vez que o gel esteja separado, mediremos a quantidade de água e veremos como nos saímos. Parece que mais da metade hidratou, mas vamos medir. Como não é um experimento científico, só quero garantir que consegui 95% disso. Creio que sim. Caramba! Esta é toda a água que sobrou, o que significa que hidratamos mais de 6 litros de água, o que é simplesmente fenomenal. Vou calcular o rendimento exato. Sobraram 2 garrafas e 75 centésimos. 2 e 2 terços. Para simplificar, estou hidratando tudo em um Intermediate Bulk Container, que é um grande recipiente de água. O gel requer 550 litros de água para expandir totalmente, e fazer isso em larga escala economizará tempo. Após o hidrogel absorver a água, está pronto para uso. Eu poderia misturar isso seco no solo, mas não é o ideal. O gel se expande de forma imprevisível, podendo empurrar as sementes para a superfície e prejudicar as raízes. Além disso, se vou ter o trabalho de misturá-lo, por que não fazê-lo enquanto está molhado? Pré-hidratá-lo garante uma distribuição uniforme e evita que o solo se mova, fornecendo umidade consistente para incentivar a germinação. Este é o primeiro teste real, pois se o hidrogel funcionar como eu espero, poderei expandir para todo o rancho. Com o hidrogel pronto, é hora de aplicá-lo no solo. O objetivo é simples, colocá-lo no solo. Voltaremos no plantio para misturá-lo, mas para evitar perda de água, vamos cobri-lo com feno para tê-la quando precisarmos. Em vez de despejá-lo por cima, estou colocando-o diretamente na zona de plantio para que as raízes possam acessar a umidade assim que possível em sua vida. Isso é insano. O gel custa apenas cerca de 8 centavos por galão e durará 5 ou 7 anos. Agora, claro, as plantas estão absorvendo, mas também pode ser reposto por irrigação, por gotejamento ou chuva. Faz sentido enlouquecer com este gel. E apenas descobrir qual é a capacidade certa para usar no solo para cultivar grama, para cultivar agave e para cultivar árvores. E esse é o propósito inteiro deste experimento. E agora eu tenho dados reais, baseados na minha experiência ao vivo, o que é incrível. Eu posso dizer, olhando bem aqui, isso é claramente alterado. Eu não sei se vai aparecer na câmera, mas eu posso ver os pequenos pedaços de palha e a cor é apenas um pouco diferente. Existem algumas faixas e o nível de alteração é diferente nesta seção. Eu intencionalmente não coloquei a lâmina do trator aqui porque temos enterrado linha de água e realmente não quero estragar minha sistema de irrigação, mas até aqui certamente está irregular, mas mesmo nesta seção aqui, onde é claramente uma cor mais clara do que aqui, tudo está alterado como parece a mesma cor que o solo onde está. Muito alterado onde Brandon plantou tudo, então vou te mostrar isso e então eu acho que esse trecho mais próximo dele é super alterado, hiper alterado. Vou marcar o que acho que é o fim da área de experimento e remensurar com base no que consigo ver é solo fortemente alterado. Coloque onde é fácil de ver. Não sei se conseguirei passar por esse solo.
Não vou sobreviver a uma vaca se apoiando nisso, mas é suficiente. O motivo de a distância não ser tão importante é que eu vou fazer a água dar um passo em uma certa direção. Então, enquanto estou testando as árvores, vou começar a hidratação a partir de um máximo ali e depois diminuir à medida que seguimos naquela direção e então com a grama. Começarei com o mínimo no lado oposto e aumentarei à medida que seguimos. O objetivo é observar e deve parecer uma grande faixa, como, uau, as árvores estão melhorando naquela direção, ou, uau, a grama está melhorando naquela direção. Queremos saber. Quão bom pode ficar? Por enquanto, estou meio preso, porque temos que preparar toda a área antes de colocarmos qualquer semente de árvore ou grama no chão. E estaremos passando por cima com reboques e equipamentos pesados. E absolutamente não queremos ter sementes que possamos perturbar. O que vai acontecer enquanto eu estou fora? Daniel e Brandon vão buscar lascas de madeira de El Paso. É uma longa viagem. Não precisamos de toneladas de lascas de madeira, mas comparado ao tempo gasto coletando material, é inteligente usar esses 4.300 e transportar bastante peso. Vamos apenas alinhar as lascas onde sabemos que colocaremos a cobertura morta. Especialmente tendo visto visualmente. Acho que isso cobrirá praticamente todo esse trecho e então nós iremos ter que comprar feno para que possamos espalhá-lo. Uma vez que isso esteja feito, voltaremos aqui com a broca e o gel hidratado e prepararemos os buracos nos locais de plantio e os marcaremos para sabermos onde colocar as sementes, e então estaremos prontos para o verão e a temporada de crescimento máximo. Ainda é cedo para o plantio, mas com a eficácia deste hidrogel, posso retornar no próximo mês para semear no momento ideal. Por fim, a cobertura morta. Já vimos o quanto isso faz diferença acima do solo. Agora estamos reforçando esse efeito subterrâneo. Isso impede que o solo asse ao sol e retarda a evaporação. Pronto. O mais difícil passou. Agora só falta adicionar as sementes daqui a um mês. Se isso funcionar, as sementes poderão lutar. Caso contrário, terei que recomeçar do zero. Então, valeu a pena? Em breve descobriremos. Tudo está no solo. O hidrogel está no lugar, as sementes vão para o solo no próximo mês, e a cobertura morta está protegendo toda essa água da evaporação. Agora nós esperamos. Se isso der certo, as germinações devem aparecer algumas semanas depois do plantio. O hidrogel reterá a umidade, mantendo as sementes hidratadas o suficiente para brotar e continuar crescendo, e uma vez que eles brotem, o objetivo é estabelecê-los antes que o pior do calor comece. Se muitos desses vingarem, isso pode ser uma maneira escalável de plantar em todo o rancho. Mas o sucesso não é garantido. Há muitas formas disso ainda dar errado. Se o hidrogel não reter água suficientemente, as jovens germinações secarão antes de se estabelecerem. Se não colocarmos cobertura suficiente para proteger a superfície, o solo pode assar ao sol. O pior é que gastei tempo e recursos em algo que não funciona. Mas mesmo assim eu terei mais conhecimento do que ajustar na próxima vez. Todo este projeto não é sobre fazer brotar algumas sementes, é sobre provar que a florestação do deserto é possível. Especificamente com uma abordagem centrópica, se eu conseguir fazer isso funcionar aqui com este solo neste clima. Então, é possível quase em qualquer lugar e se eu falhar, não vou falhar completamente. Sinto que estamos perto do pior cenário possível. O que eu suportei e ainda assim há progresso. Então acho que este é o modelo que, se você tem um ano realmente ruim, você dá uma olhada séria no que deu errado. E você se certifica de fazer melhor, então eu posso aguentar alguns abusos severos e continuar. Me diga o que você acha, deixe um comentário, aperte o botão de curtir. E nós definitivamente vamos acompanhar o sucesso disso assim que houver germinações. Precisamos plantar primeiro. Traremos mais novidades em breve.